E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal da Monitoria de Anato da PUC. Eu sou o Lucas Kaiser, um dos monitores, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da anatomia e da vascularização do cérebro. Então vamos lá. Nesse vídeo então, vou dar uma introdução, falar um pouco sobre a artéria carótida interna e a artéria vertebral, que são as duas artérias que formam basicamente a vascularização do cérebro, o polígono de Willis, que é onde elas se juntam, e daí as artérias cerebrais e as comunicantes, e uma correlação clínica com o AVC isquêmico. Então, começando pela introdução, falar que o encéfalo é um órgão muito vascularizado, tanto que ele corresponde a 2,5% do peso corporal total e recebe 1/6 do débito cardíaco consumido no repouso. A vascularização, então, como eu tinha falado, ela provém das artérias carótidas internas e das vertebrais, e os ramos terminais delas vão ficar no espaço subaracnoide, então ali embaixo da aracnoide e em cima da pia mater, beleza? Então, falar da artéria carótida interna. Elas originam já no pescoço das carótidas comuns e vão entrar no crânio através do canal carótido, que fica na parte petrosa do osso temporal. Então, a carótida interna ela é essa daqui, aqui é a carótida comum e aqui é a carótida externa. Então, a carótida interna sobe aqui e vai lá em direção ao crânio. Daí, já dentro do crânio, elas vão seguir pelos seios cavernosos, e os ramos terminais das artérias cerebrais anteriores e a média, né? Esses são os ramos terminais da carótida interna. Elas também podem ser chamados, esse sistema, né, que provém da carótida interna, de circulação anterior do encéfalo. Agora falar um pouquinho da artéria vertebral. Ela também se origina na raiz do pescoço e são os primeiros ramos das artérias subclávias, tanto a direita quanto a esquerda. E elas vão perfurar a dura mater e a aracnoide e também ficar no espaço subaracnoide, só que elas vão entrar pelo forame magno. Lá na parte caudal da ponte, elas vão se unir, as duas vertebrais, e vão formar a artéria basilar. E a artéria basilar vai acabar se dividindo nas duas artérias cerebrais posteriores. E esse sistema, composto pelas artérias vertebrais e pela basilar, pode ser chamado por vezes de circulação posterior do encéfalo. Então aqui, mostrar para vocês, que nem aqui a gente tinha falado, a artéria carótida comum, aí a artéria carótida externa, a artéria carótida interna. Seguindo aqui pela subclave, vocês vão ver que o primeiro ramo que sai dela são as artérias vertebrais, que vão subir e entrar pelo forame magno e se juntar aqui em forma de artéria basilar. Então aqui de novo, as artérias vertebrais vindo aqui pela parte mais posterior, se juntando em artéria basilar e depois se dividindo em cerebrais posteriores. Então, todos esses sistemas juntos, tanto o posterior quanto o anterior, eles vão juntar numa estrutura que a gente chama de polígono de Willis, que também pode ser chamado de círculo arterial do cérebro, tá? Ela é uma forma de pentágono que fica ali na base do encéfalo, e ela é formado pelas anastomoses das quatro artérias que irrigam o encéfalo. Então, as duas carótidas internas e duas vertebrais. Então, os componentes exatos deles são a artéria comunicante anterior, que tem uma só, que fica entre as duas artérias cerebrais anteriores, que são essas aqui que estão em verde, tá? Depois das artérias cerebrais anteriores, a gente vai ter a artéria carótida interna, propriamente dita, as duas, né, no caso, essa daqui e essa daqui. Vale ressaltar que a artéria cerebral média não faz parte do polígono de Willis, mas ela está ali pertinho. As duas artérias cerebrais comunicantes posteriores, que são essas daqui, que vão comunicar a carótida interna com as cerebrais posteriores. E, agora que eu já falei, as artérias cerebrais posteriores são as últimas que vão compor o polígono de Willis, tá bom? Então aqui, de novo, o polígono de Willis para vocês. Vindo lá de trás, as artérias vertebrais, aí a artéria basilar, cerebrais posteriores aqui, comunicantes posteriores aqui, carótida interna, cerebrais anteriores e a comunicante anterior que está bem pequenininha aqui na frente. Então, agora falar um pouquinho mais sobre as cerebrais e as comunicantes. E vamos começar pelas cerebrais. Elas vão enviar os ramos para as partes profundas do encéfalo e ramos corticais de cada uma delas que vão irrigar a superfície do encéfalo. Vou mostrar uma imagem para vocês no próximo slide, tá? A artéria cerebral anterior ela vai ser responsável por irrigar a face medial e superior do polo frontal. A artéria cerebral média vai irrigar a face lateral do polo frontal e o polo temporal. E a cerebral posterior vai irrigar a face inferior do polo frontal ali e o polo occipital. Vocês já vão entender um pouquinho melhor.
As artérias comunicantes, ela tem um papel essencial ali no polígono de Willis, que nem eu já falei, a comunicante anterior, ela vai comunicar as duas cerebrais anteriores, e a comunicante posterior vai comunicar as carótidas internas com as cerebrais posteriores. Elas têm um papel essencial porque elas vão permitir circulação colateral, e quando eu for dar a relação com o AVE isquêmico, vocês vão entender um pouquinho melhor. Então aqui, nessa imagem, para vocês verem. Ó, aqui está o polígono de Willis, e aqui está a cerebral anterior. A cerebral anterior, por ela ser anterior, ela vai para a região frontal, tá? Então, ó, aqui uma vista lateral, que a gente consegue ver o polo frontal aqui e um pouco da parte superior sendo irrigado pela cerebral anterior. Aí, numa vista medial, a gente consegue ver que ela tem um papel bem importante aqui, irrigando basicamente toda a face medial, tá? A cerebral média, que nem eu tinha falado, ela vai irrigar aqui o polo temporal, que é esse daqui, e também um pouco da face lateral do polo frontal, tá? E por último, a artéria cerebral posterior, ela vai irrigar aqui a face inferior e um pouco medial a face medial, desculpa, do polo temporal, aqui a face inferior dele e lá todo o polo occipital, tá? Tanto lateral, na sua maioria, quanto medial. E a correlação com o AVE isquêmico que eu tinha citado para vocês. O AVE isquêmico, ele acontece quando há presença súbita de déficits neurológicos, então vários exemplos a gente pode falar, mas um dos mais clássicos é aquele desvio da rima bucal, que o paciente para de falar e a boca dele cai. Quando há interrupção do fluxo sanguíneo e há isquemia, né? Então é basicamente como se fosse um infarto, né? Que nem acontece lá no miocárdio, no coração, que para o fluxo sanguíneo numa das coronárias, e daí a gente começa a ter os sintomas do infarto. Aqui no cérebro é basicamente a mesma coisa, só que aqui a gente tem uma estrutura que a gente não tem no coração, que é o polígono de Willis, que ele é muito importante, principalmente pelas artérias comunicantes, porque ele vai permitir a circulação colateral, que eu não tinha falado para vocês. Então, por exemplo, se tem uma interrupção de fluxo nessa altura aqui da cerebral anterior, não sei, por um trombo, alguma coisa, o sangue ele consegue dar toda a volta e continuar pela cerebral anterior, passando aqui pela comunicante anterior. Então, muitas vezes, a gente consegue ter uma conduta um pouco mais facilitada por essa característica aqui do polígono de Willis. Tá bom? Então, esse é o vídeo. A gente está tentando fazer uns vídeos mais curtos agora para ficar mais fácil de vocês assistirem. E aqui estão as referências que foram usadas para produzir os slides, aí, as informações que eu falei no vídeo. E se tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários que logo a gente já responde, tá bom? Obrigado, pessoal.